a verdade sobre receber 1% ao mês em investimentos. Será que isso realmente existe ou é só mais um mito do mercado financeiro? Bom, vamos ser diretos aqui. Você provavelmente já ouviu alguém falar que consegue tirar 1% ao mês de forma consistente. E aí bate aquela dúvida. Isso é real ou é papo de coach financeiro? A resposta vai te surpreender, porque não é nem 100% verdade, nem 100% mentira. Olha só, quando a gente fala de investimentos, existe uma diferença gigante entre rentabilidade possível e rentabilidade sustentável. Você pode sim ter meses onde seus investimentos rendem 1%, 2%, até 5%, mas a pergunta crucial é: você consegue manter isso mês após mês, ano após ano, sem assumir riscos absurdos? E é aí que a história muda completamente. Vamos fazer uma conta realista aqui. O CDI hoje está em torno de 13,65% ao ano. Se você pegar esse número e dividir por 12 meses, dá aproximadamente 1,13% ao mês. Você deve estar pensando, pronto, então é possível. Calma, esse cálculo está errado, porque rentabilidade não funciona de forma linear. Com juros compostos, 1% ao mês daria mais de 12% ao ano. Na verdade, daria uns 12,68% ao ano. Então, a matemática mostra que para você tirar exatamente 1% líquido todo mês, você precisaria de investimentos que rendem aproximadamente 12,68% ao ano, após impostos. E aqui entra o primeiro problema. Imposto de renda. Em renda fixa, você paga entre 15% e 22,5%, dependendo do prazo. Então, aquele CDI de 13,65% vira uns 10,5% líquidos no melhor cenário. Mas espera aí, tem outro detalhe que pouca gente fala quando você retira 1% todo mês. Você está consumindo parte do capital, ou pelo menos não deixando os juros compostos trabalharem a seu favor. É tipo você plantar uma árvore e ficar tirando os galhos antes dela crescer totalmente. Ela até pode sobreviver, mas nunca vai atingir o potencial máximo. Agora vem a parte que realmente importa. Existem 3 cenários possíveis para você buscar esse 1% mensal e cada um tem suas consequências. Cenário 1. Você vai atrás de investimentos de altíssimo risco, opções, day trade, criptomoedas especulativas. Sim, você pode fazer 1% em um dia, mas também pode perder 5% no outro. Conheço pessoas que já fizeram 20% em um mês e perderam 30% no mês seguinte. Isso não é investimento, é cassino com calculadora. Cenário 2. Você monta uma carteira conservadora e aceita que vai tirar menos que 1%. Mensal, de forma líquida e sustentável. Estou falando de uns 0,6% a 0,8% ao mês, com segurança. Parece pouco? Olha essa conta. Com R$500 mil, isso dá entre R$3.000 e R$4.000 por mês. Para muita gente, isso já é um salário inteiro de renda passiva. Cenário 3, e esse é o mais inteligente. Você combina diferentes classes de ativos. Coloca uma parte em renda fixa pós-fixada, que hoje está pagando CDI ou próximo disso. Outra parte em fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. E uma terceira parte em ações boas pagadoras de dividendos. Nesse cenário, alguns meses você tira 1,2%. Outros tira 0,7%, mas na média anual você consegue se aproximar desse 1% mensal. Você pode estar se perguntando, mas e os fundos imobiliários? Eles não pagam todo mês? Verdade. Mas o valor varia. Um mês você recebe 0,8%, outro mês 1,1%. E tem mais. O preço das cotas oscila. Então, enquanto você está recebendo esses proventos, o valor do seu patrimônio pode estar caindo ou subindo. É renda mensal? Sim. É 1% garantido? Não. E aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. A maioria das pessoas que diz que tira 1% ao mês está fazendo uma de 3 coisas. Ou está medindo em períodos curtos e tendo sorte, ou está assumindo riscos gigantes sem perceber, ou está simplesmente mentindo para vender algum curso ou método milagroso. Agora, isso não significa que você deve desistir de construir renda passiva, muito pelo contrário, significa que você precisa ser realista com suas expectativas. Se você tem R$100 mil hoje e quer viver de renda, não espere tirar 1% mensal dele.
forma segura. Mas você pode sim construir uma estratégia que te dê entre 600 e 800 reais por mês, com baixíssimo risco. Vamos falar de opções concretas agora. Primeira opção, Tesouro Hípica com juros semestrais. Você recebe pagamentos a cada 6 meses, não é mensal. Mas é uma das formas mais seguras de renda que existe. Atualmente está pagando o IPCA mais 6% ao ano. Se a inflação ficar em 4%, você tira 10% ao ano líquido. Não é 1% ao mês, mas é sustentável por décadas. Segunda opção, CDBs de bancos médios com liquidez diária, pagando acima de 100% do CDI. Você não vai receber pagamentos mensais, mas pode resgatar quando quiser e o dinheiro está sempre rendendo. Para construir renda mensal, você saca uma parte todo mês. Simples assim. Terceira opção, uma carteira de fundos imobiliários diversificada. Isso significa ter pelo menos 10 FIIs diferentes, entre shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos e até fundos de papel. Cada um paga em um dia diferente do mês e você dilui o risco. A média de dividendos dos bons FIIs está entre 0,6% e 0,9% ao mês. Não é 1%, mas é próximo. Quarta opção, e essa é para quem tem um pouco mais de estômago. Ações boas, pagadoras de dividendos. Empresas como as grandes elétricas, bancos e seguradoras costumam distribuir lucros consistentemente. Você não recebe todo mês, mas pode montar uma carteira onde sempre tem alguma empresa pagando. O yield médio pode chegar perto de 0,8% a 1% mensal. Se você escolher bem, mas o preço das ações vai oscilar e você precisa estar confortável com isso. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui. Se você está começando agora com pouco capital, esqueça essa história de viver de 1% ao mês. Foca em acumular, porque 1% de 10 mil reais são 100 reais, isso não paga nem o mercado, mas 1% de 500 mil são 5 mil reais. Aí sim faz diferença. O segredo que ninguém fala é este. O jogo não é sobre conseguir 1% ao mês. O jogo é sobre acumular patrimônio suficiente para que qualquer porcentagem mensal se torne relevante na sua vida. É melhor ter 1 milhão rendendo 0,5% ao mês, o que dá 5 mil reais, do que ter 50 mil rendendo 2% ao mês, o que dá 1 mil reais com muito mais risco. Agora vem uma pergunta que eu sei que está na sua cabeça. Mas Henrique, se é tão difícil tirar 1% líquido mensal de forma segura, por que tanta gente fala que consegue? A resposta é simples: viés de confirmação e marketing. As pessoas que estão ganhando bem em algum mês específico vão para as redes sociais comemorar. As que estão perdendo ficam quietas. Isso cria uma ilusão de que todo mundo está lucrando 1%. 2%, 5% ao mês, quando na verdade a média real do mercado está muito abaixo disso. Tem também o pessoal que vende ilusão. Sabe aquele anúncio de aprenda a tirar 1% ao mês com day trade? É armadilha, porque a realidade do day trade é que menos de 5% das pessoas conseguem ser consistentemente lucrativas. E dessas 5%, a maioria não está tirando 1% ao mês. Está tirando muito menos ou está assumindo riscos descomunais para chegar nesses números. Então, qual é a verdade final sobre 1% ao mês? A verdade é que é possível ter meses de 1%, meses de 2%, até meses negativos, mas manter uma média de 1% líquido mensal todos os meses, de forma sustentável e com baixo risco. Isso é extremamente difícil no cenário atual de juros brasileiro, mesmo com a Selic elevada. Você até consegue se aproximar disso com uma carteira mista, mas vai ter volatilidade, vai ter meses ruins e precisa aceitar isso. A abordagem mais honesta é esta: mire em construir uma carteira que te dê entre 0,7% e 0,9%, mensal de forma consistente, com baixo risco. E aceite que alguns meses você vai superar 1%, outros vai ficar abaixo. No longo prazo, se você mantiver uma média de 10% a 11% ao ano líquido, você já está melhor que a esmagadora maioria dos investidores brasileiros. E olha, eu sei que isso não é tão sexy quanto prometem por aí. Não é aquela história de dobre seu dinheiro a cada ano, ou fique rico em 6 meses. Mas sabe qual é a diferença? Isso aqui é real. Isso aqui
funciona. Isso aqui te permite dormir tranquilo à noite, sabendo que seu dinheiro está trabalhando de forma inteligente. Para finalizar, se você quer realmente construir renda passiva sustentável, foca nestes 3 pilares: consistência, diversificação e paciência. Consistência para continuar aportando, mesmo quando o mercado está ruim. Diversificação para não depender de uma única classe de ativo ou de um único investimento. E paciência para entender que construir patrimônio é uma maratona de anos, não uma corrida de meses. Eu montei um material completo mostrando como construir uma carteira realista de renda mensal, sem promessas milagrosas, só com estratégias que realmente funcionam no mundo real. Se você quiser ter acesso a isso, o link está na descrição. É totalmente gratuito e pode te economizar anos de erro e frustração tentando perseguir rentabilidades impossíveis.